Teus olhos me viram quando em secreto fui criado. Os meus dias contados, escritos em teu livro. Com um sopro divino, puseste vida em mim. Te amo, te amamos, Rei dos Reis, tu és adorado aqui, Jesus. Recebe a nossa adoração, recebe as nossas lágrimas, Senhor. Recebe nossos acordes, recebe as mãos levantadas, recebe as vozes erguidas a ti, recebe com aroma agradável a ti, Senhor. Oh, Abba Pai, nosso Paizinho. Recebe, recebe o nosso incenso a ti nessa hora. Recebe, Rei dos Reis, recebe, Papai. Amém. Glória a Deus, amados. Obrigado, Jesus, por esse tempo maravilhoso que o Senhor preparou para nós esse dia. Não haverá outro dia, não haverá outra noite, não haverá outro domingo em toda a eternidade igual a esse, Senhor. Exclusivamente, Senhor, separaste para nós esse tempo de estarmos juntos. Jamais estaremos juntos, nós aqui, os que estamos. E aqueles que estão em casa assistindo, Senhor Deus. Nós te adoramos, Pai. E em Cristo Jesus celebramos a Ti pela Tua grandiosidade. Pela Tua maravilhosa graça, Senhor Deus, que olha além dos olhos humanos. Que faz além do ser humano. Que ministra, Senhor, além do coração humano. Obrigado, Deus, por esse privilégio de estarmos juntos nessa noite. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, igreja. Glória a Deus. Amém. Eu sou o Dagmar da Leandra, da Ana Clara e da Gabriela. Quer dizer, lá em casa eu sou o quarto, né? Já fui o primeiro, mas faz muito tempo isso. Então eu tenho o privilégio de ter 3 mulheres na minha casa e as 3 sempre têm proeminência na minha casa. É difícil, mas é gostoso. Glória a Deus por isso. Eu estava me lembrando de uma informação que recentemente eu tinha visto, e agora eu não me lembro dela completo, mas me chama a atenção o final dela, que diz assim: que com o advento do 5G, ou seja, a velocidade da internet de 5G, as informações se renovarão a cada 12 horas. E eu tenho observado, com tanta informação que tem hoje pelo WhatsApp, internet e tudo mais, alguém de vez em quando fala assim: ah, essa informação é velha. Você vai ver de quando que ela é assim, tipo do mês passado, sabe, do começo do ano. Então já é uma informação velha. E realmente tem acontecido isso. As informações se renovam muito rapidamente, né? Mas nós, seres humanos, demoramos muito para reagir àquilo que nós já sabemos há milhares de anos.
E nessa noite eu quero falar com vocês todos um pouquinho daquilo que, de um dos clássicos da Bíblia, que é a vida de Noé. Um homem que recebeu uma informação num tempo semelhante a esse, ou até pior, né? Num tempo de caos, e recebe uma informação completamente absurda, completamente distinta da realidade dele. Mas lá onde estava acontecendo aquele caos, aquela sociedade corrompida, ele vivia no entorno dessa sociedade, provavelmente um agricultor, lavrando a sua terra, criando os seus filhos, cuidando da sua vida, sem muito se envolver com a sociedade, a comunidade, né, daqueles dias. E Noé, então, está construindo a sua família, seu futuro. E ele recebe uma informação. Interessante que no livro de Gênesis, capítulo 7, vai começar a descrição dessa informação. Mas ela não começa a descrição dessa informação como que algo sobre a vida de Noé. Aliás, capítulo 6. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar sobre a terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosos, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. E havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, esses eram os valentes que houve na antiguidade, e os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves do céu, porque me arrependo, de os haverem feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. A descrição do capítulo 6 começa falando sobre a realidade daqueles dias, da sociedade de Noé. E eu me lembro agora de Provérbios, capítulo 15, verso 3, diz que os olhos de Deus percorrem toda a terra. E tem vários textos bíblicos que falam dos olhos de Deus sobre o caminho dos homens. E o que eu acho muito interessante nesta história de Noé é que, se os olhos de Deus percorrem toda a terra, ele está procurando algo ou alguém que possa ir contra ou no sentido contrário a tudo aquilo que está acontecendo naqueles dias. Deus quer levantar protagonistas em toda a história da humanidade, e tem feito isso, e vai continuar fazendo, e tem feito nesses dias, para ir contra este mal que assola a terra. Homens e mulheres que querem agradar a Deus em primeiro lugar, que tem o seu coração não nas coisas, que tem o seu coração nele. Interessante que nesse olhar sobre toda a terra, e esse contemplar a destruição e a degradação do ser humano, os olhos de Deus passam por Noé. Os olhos de Deus passam por David, por Camila. Os olhos de Deus passam por Dagmar, por Pedro, Paulo, João, José. Os olhos de Deus passam por cada um de nós. Quem é você hoje nesses dias de pandemia? Quem é você para Deus hoje nesses dias onde a situação está instável ainda? Então, olhe para Noé. No contexto de Noé, a palavra de Deus diz que Deus achou graça. Deus olhou para Noé e viu que o andar e o caminhar dele era
para Deus e não para aqueles tempos. Os seus negócios, as suas plantações, tudo que ele fazia, da forma com que ele vivia, estava inclinado à justiça de Deus, a agradar a Deus, a fazer a vontade de Deus, e não dos homens. Muito por certo, a sua sociedade daqueles dias conhecia Noé e o criticava, porque ele não fazia parte das grandes festas, ele não fazia parte das grandes celebrações que os homens faziam, ele não fazia parte das grandes noitadas que os homens faziam. Ele não se misturava, ele não se dava a misturar com aquela gente, com aquela circunstância. Então, Deus olha para ele e vê que o caminhar dele, que o dia a dia dele, que o que ele faz, o que ele vive, a maneira com que ele vive com a sua esposa, porque até aí ele não tinha filhos, quase 500 anos, na idade de 485 anos, eles eram só os dois, mas como casal, eles não se atinham ao ambiente de degradação. Então você lembra que tem um vídeo que eu sempre recomendo para as pessoas assistirem, chama Estratagema de Deus, está no YouTube, chama Graça, ele fala da graça da garça, ou seja, de você andar em meia lama sem sujar as suas vestes, assim como a garça faz. Ela se alimenta dos mexilhões, dos peixes, pequenos crustáceos que estão na lama, mas ela não suja suas vestes. Também não suja o seu bico. Então, andar em meio à lama sem sujar as suas vestes, andar em meio ao caos, andar em meio à degradação, à depravação, andar em meio à escola, à universidade e às suas amizades sem fazer parte. Um dia ligaram lá para casa e disseram que se fossem acender um negócio de fumaça lá, iam embora para casa. E impuseram, sabe? Disseram, se acender esse trem aí, eu vou embora. E o tal do narguile ficou no canto. Levaram para usar e não usaram. Então, nós estamos criando filhos, casando, se dando em casamento, mas em que nível? Para quê? Para quem? Com quem? Para quem estamos constituindo família? Assim como nos dias de Noé, assim estamos eu e você hoje, no desafio de ser a diferença no meio de uma sociedade corrompida. Tem coisas que não dá para se falar no microfone. Tem coisas que não dá para se falar no culto. Mas é bárbaro as coisas que acontecem na nossa sociedade. Mas Deus nos chamou para ser a esperança dessa sociedade. Para que essa sociedade tenha quem buscar. Eles precisam lembrar de você quando precisar de algo. Eles precisam lembrar do teu telefone. Ou então eles têm que saber quem é que tem o teu número de telefone para ligar para você, para procurar você, para saber quem você é, para você ajudá-lo. Eu e você. Nós não estamos aqui para amealhar para nós. Sim, Noé tinha. Mas ele não se importava com o que tinha, porque a ordem que ele recebeu foi: construa uma arca. Este homem, que viveu 2.948 anos antes de Cristo, e que morreu 1998 anos de Cristo, né, antes de Cristo, viu 10 gerações, participou de 10 gerações ativamente. E esse era o homem que construiu a arca e fez uma transição de uma humanidade caída para uma humanidade restaurada. Quem é você na tua família? Qual é o teu legado? Acho precioso demais que esse homem andou com Deus e por isso Deus o separou para que fosse o homem que construísse uma arca. Ele era agricultor. Você vai ver isso no texto, no final do texto, capítulo 7. Agricultor. Não era nenhum pescador. Não era nenhum marceneiro, carpinteiro.
Recentemente, no estado de Kentucky, nos Estados Unidos, construíram uma arca, uma réplica. E levaram 6 anos para construir a réplica. 6 anos com toda a tecnologia dos dias atuais. Eu não sei quanto tempo ele demorou para construir a mesma arca, Noé, nos seus dias, com as medidas que tem lá. Mas com certeza não foi em 6 anos. E quando recebeu o desafio, com certeza achou absurdo as medidas. Mas não questionou. Foi preparar madeira. A arca não amanheceu construída no dia seguinte. A arca não estava lá como num passe de mágica hollywoodiana e apareceu pronta. Não. Ele foi construir, ele foi empreender um projeto que ele nem sabia exatamente como é que seria, mas com certeza ele tinha intimidade suficiente com Deus para conceber aquilo que ele não conhecia, mas o seu entendimento recebia. E ele poderia ir desenhando e fazendo e falando e orientando os seus ajudantes. Como seria isso ao final? Ele não tinha visto. Não tinha um Pinterest. Não tinha um desenho. Não tinha uma planta. Não tinha. A planta estava no coração de Deus. E ele precisava ir liberando para ele aos poucos. Porque lembre-se, um agricultor não é dado a construir canoas, barcos, bateiras. Então, mas ele tinha uma coisa essencial. Ele tinha intimidade com Deus, capaz de conceber as coisas mais absurdas e realizá-las. Esta intimidade que a gente fala, que o pastor muito fala para todos nós, construímos diariamente no nosso devocional, nos nossos em casa, no nosso discipulado, a fim de que nós possamos conceber aquilo que Deus quer para cada um de nós. E o mais terrível é que nós somos indisciplinados e achamos que é muita coisa que o pastor coloca sobre nós. E é só a palavra de Deus. É só a palavra de Deus. É só um princípio de intimidade para que Deus diga para você quem é você nele e quem é ele e quem é você para fazer o que ele quer fazer através de você. Você imagina que você pode conceber uma arca. Agora, que arca é essa? Eu não sei. Um grande projeto para revolucionar essa cidade. Nós não precisamos mais do que essas pessoas que estão aqui para ganhar essa cidade para Jesus. Nós não precisamos mais do que essas pessoas para ganhar esse estado para Jesus. Se Deus nos disser, se Deus deliberar, se você receber, se você conceber, você vai ser usado sim para ganhar não só a sua casa, a sua família, o seu ambiente de trabalho e todos quantos você conhece e aqueles que você não conhece. Então, a chave da vida de Noé, a chave que construiu uma arca nas dimensões grandiosas que tinha, era uma chave, a chave era a intimidade, o relacionamento dele, como ele se relacionava com Deus, porque Deus não mandou um e-mail, nem um WhatsApp, nem um fax, Deus não mandou nada impresso para ele, Deus foi falando. Agora ele tinha um grande assunto com Deus. Ele tinha um grande papo com Deus, falar da arca que ele estava construindo. E com certeza, eu acredito que os materiais que ele usou para tudo isso, também foi desenvolvido por ele, porque foi concebido por Deus para o coração dele. As ferramentas. Então, amados, o Noé obedeceu mediante tarefa difícil. Ora, se você não obedece mediante essas tarefas difíceis, como vai obedecer nas fáceis? Pois são as difíceis que faz de você um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, um casal segundo o coração de Deus. Eu não sei se vou poder contar para vocês, mas eu espero que um dia eu possa contar, né? Para os casais, pelo menos, ou só para os homens, o que me aconteceu nesses 3 dias de pandemia, nesses 3 meses. Os momentos mais difíceis que eu já passei.
Então, são nos momentos difíceis da sua vida, como disse o David, que aí você vai se conhecer diante de Deus. Quem é você em Deus? O que você está fazendo com o que você aprendeu, com o que você chegou até aqui? E o que é lindo e maravilhoso é que se você está aqui hoje ouvindo o que você está ouvindo, é porque você tem o suficiente para caminhar mais milhas para frente. A atitude de obediência deste senhor, Noé, salva nada mais, nada menos que a sua esposa, seus filhos e as esposas dele. Você não tem noção, talvez nunca você vai enxergar o alcance de toda a sua fidelidade e obediência ao Senhor. Mas seja fiel pela fé. Seja fiel, obedeça. Obedecer e ser fiel é o mínimo que nós podemos fazer, porque certamente haverá alguma coisa de boa pela frente do que nós recuarmos ou nos omitirmos. Porque esse nós já sabemos o que vai acontecer. Um homem que, com a sua fidelidade e a sua obediência, testemunhou para seu povo acerca da palavra, acerca de um juízo. Porque o que ele construiu era tão gigante para aqueles dias, que certamente muita gente foi ver o que estava acontecendo naquele lugar. A mobilização, a quantidade de pessoas, a quantidade de material, as dimensões daquela construção, daquele empreendimento. E certamente essas pessoas ficaram cientes, tomaram ciência do que ia acontecer. E muitos zombaram, a palavra de Deus diz que muitos zombaram dele. A quantidade de água, os 40 dias, a chuva, dia e noite, a narrativa para eles era algo inimaginável. Então é mais fácil zombar do que crer. Vou dizer uma coisa para você, queridos. Quando fala que o seu filho vai ser curado, a sua esposa vai ser curada, quando você não está em intimidade com Deus, é mais fácil você ter aquela dúvida no coração, como disse o David, do que você crer. A falta de intimidade, a falta de relacionamento com Deus leva você a essa incredulidade e leva você a não aceitar o óbvio em Deus, o espiritual, a crer nas coisas como Deus quer que você creia. Então nós somos muito mais facilmente levados à naturalidade do que à fé, a esperança, a confiança, o amor. Por quê? Porque eu estou esfriado na fé. Eu vou ao culto, eu leio a Bíblia, eu até oro, eu até jejuo, eu até. Mas eu, sinceramente, isto se deve a essa falta de relacionamento e intimidade com Deus. Porque você precisa se alimentar ao ponto de crer absurdamente. Ainda que alguém venha desacreditar daquilo que você está fazendo, ainda que alguém venha zombar daquilo que você está fazendo, ainda que alguém venha falar assim, vai dizer que você virou crente agora, vai dizer que você está crentinho agora, vai dizer que você está indo na igreja, agora deu uma danone de santo. Continua firme, o Senhor vai te honrar. Edificou, após toda essa construção e a execução. Interessante que no projeto que Noé concebeu, é inimaginável. Deus não parou de surpreender, e eu entendo que eu queria alcançar, mas não consigo. Eu tenho minhas lutas, mas eu queria muito ter uma fé e uma intimidade assim, genuína. Porque além de todo o absurdo do projeto que Noé concebeu, ele construiu uma arca daquele gigante tamanho, sem leme, sem direção. Ele não sabia para onde ia assim que a arca decolasse do chão. Assim que as águas chegassem e que suspendessem a arca, era Deus dará. Deus ia levar. Olha, amados, se fura um pneu nosso,
em qualquer outro lugar, nós ficamos apavorados. Se acaba o combustível, nós ficamos desesperados. Se não tem dinheiro para comprar o remédio, ou para comprar a mistura, nós já ficamos... Amados, eu vou falar para você, entra num barco sem leme. E não são águas, as águas que vieram do dilúvio, não eram águas calmas, serenas e tranquilas. Não era mar de almirante, como se diz na gíria. Era águas turbulentas. Deus quer ensinar você a navegar em águas turbulentas, a confiar que vai te levar ao melhor lugar para você e a sua família. Você é dele, você não é de mais ninguém. Ele tem mais aliança com você do que você com ele. E ele te quer de qualquer jeito, ele não desiste. Como você já pensou em desistir várias vezes? Não, ele é constante. A fidelidade dele é constante. Ela não altera com o dia, com o frio, com a temperatura, nada. Com o inverno, com a estação do ano, com o teu dinheiro ou não. Ela não altera, a fidelidade dele é constante. Você sabe qual foi o pagamento que... Sabe qual foi o pagamento que ele fez para Deus? E às vezes nós damos o que sobra. Nós temos dois homens singulares nas gerações antes de Abraão. Ou três. Nós temos Abel, que sacrificou sua primícia ao Senhor. Nós temos Enoque, que andou com Deus. Mas nós temos na era pós-diluviana um homem que levantou um altar a Deus. Não se levanta altar se você não conhece para quem você está levantando. Você não faz isso para qualquer pessoa. Um agricultor levantou o primeiro altar na era pós-diluviana. E rendeu-se diante daquele altar e adorou ao Senhor. E proclamou um novo tempo de novas gerações. E viveu 10 gerações influenciando as suas gerações. 10 gerações. O homem teve uma vida longínqua. Levou um legado para todo um povo, uma gente, uma região, uma nação. Todo o mundo conhecido daqueles dias. E mais, ele foi citado por Jesus. Poucos foram. Ele foi citado por Jesus, assim como se deram nos tempos de Noé. Como que, dizendo assim, virá o Filho do Homem, como era nos tempos de Noé. E Noé escapou daquilo. Assim virão aqueles, assim serão aqueles também que nesses dias escaparão àquele tempo. Escaparão a este tempo. O tempo de pandemia, o tempo de todo mundo está fazendo as coisas do jeito que está fazendo. Sem o mínimo discernimento do que estão fazendo e vivendo. O teu endereço hoje não é a tua casa, não é a placa do teu carro. O teu endereço hoje não é esta cidade. O teu endereço é o coração de Deus. O teu endereço é diante do Senhor.
Esse corpo que você carrega não é teu, ele não vai para lugar nenhum. Você é de Deus, é o Espírito de Deus que habita em você e tem comunhão com o teu Espírito e fala com o teu Espírito e ministra o teu Espírito. Obedeça ao Espírito que está em você. Foi herdeiro da justiça, segundo a fé, Hebreus 11:7. Herdeiro da justiça, o homem que atrai um mundo para si, diz: eu faço essa arca. Você distribui uma tarefa para alguém fazer aqui na igreja, às vezes o irmão fala assim: ô Jesus, mas tem que ser eu? Olha, eu já vi cada coisa aqui, barbaridade, sabe? Rapaz, é um corpo mole para fazer as coisas aqui, que brincadeira. Jesus amado, aleluia. O pastor está assistindo, glória a Deus, pastor, aleluia. Não vou falar não, tá, pastor? Jesus, amados, faça como para o Senhor tudo que tiver à mão para fazer. É para o Senhor. Você não vai ganhar medalha no final do ano. Você não vai ganhar o primeiro lugar no final do ano. Você não está competindo com o seu irmão. Você está servindo o seu irmão. Nós temos uma cidade inteira para ganhar. Nós temos igrejas para abrir em um monte de lugares, mas não tem gente, não tem missionários, não tem povo, não tem quem vai. Glória a Deus. Em 1 Pedro 3,20 fala que Deus aguardou a construção da arca. E eu fico imaginando na minha cultura são-bentense catarinense, que agora cá estou por 17 anos, sentado na beira daqueles pau, num dos pau lá que ele tinha derrubado, né? Tomando chimarrão. Moisés acordava cedo, quando espreguiçava, Deus estava lá. Tomando um chima, já esquentando. E estava aguardando a construção da arca, pacientemente, se por 6, por 40, por 50, por 96, como alguns acreditam que demorou a construção da arca, ou 98, ele estava lá aguardando aquela obra que fielmente Noé ouviu e começou a construir até chegar a fechar a arca. Ele estava lá. Ele estava esperando para salvar uma família. Para salvar uma família. Há quanto tempo Deus está esperando você tomar uma posição e você não toma? Hã? Há quanto tempo Deus está esperando você falar: sim, Senhor, eu vou. Sim, Senhor, eu aceito. Sim, Senhor, eu vou ler a Bíblia. Sim, Senhor, eu vou jejuar. Sim, Senhor, eu vou amar minha esposa. Sim, Senhor, eu vou amar meu marido. Sim, Senhor, eu vou ser fiel. Sim, Senhor, eu vou parar com isso, vou parar com aquilo, vou parar com aquilo outro que não te agrada. Há quanto tempo Deus está falando para você? E o que você está esperando? Está esperando quem? Uma nova arca? Não vai ter uma nova arca. Aliás, a arca já abriu. Quando desceu o Espírito Santo, eu vos enviarei um novo Consolador. É o que está em você, tentando te ajudar. Mas tu é ruim de serviço, que às vezes nem te ajudando você consegue. Oh, Jesus, misericórdia. Dá uma mão para o Espírito Santo, favorece ele, amados. Favorece o Espírito Santo. Favorece o Espírito Santo, por favor. Para. Você já foi em muitas igrejas, você já deu trabalho para muitos pastores. Você já deu muito trabalho para pessoas, para sua esposa, para seu marido, para seus filhos. Para. Faz um compromisso, faz um voto com Deus. Deus, eu não vou sair daqui enquanto não me abençoares. Como fez Jacó, entendeu? Faça um voto, querido, Deus te ama. E a gente te ama também. Fazer o quê? Tem que te amar, ué. Para nós, você é um exercício do amor de Deus. Eu só cresço com você. Eu só aprendo com você. Eu só cresço. O teu pastor, então, nem imagina, tadinho. Oh, Jesus, que dó. Amém, amados? Glória a Deus. Ai, Jesus, querido.
Senhor da glória, viu? Deus designou um homem, através de um único homem. Eu vou falar uma coisa para você, isso não é bíblico, eu não vi em nenhum lugar, tá? Isso é na meditação, construindo essa palavra. Pode ser uma, eu acho que não é uma heresia, mas pode ser, não precisa ser uma heresia, pode ser uma coisa que fora do tempo. A nação que Deus queria construir pós-diluviana só pôde construir através de Abraão. Dorme com esse barulho. Olha quanto tempo se passa. Porque vários são os fatores que me levam a pensar assim. Eu não sei se, não pedi confirmação de Deus, mas a tentativa de construir um povo para si, e um povo que fosse fiel, desde o jardim do Éden. Alguém que tivesse intimidade, que se relacionasse com Ele, que multiplicasse, enchesse a terra e a terra fosse cheia da glória de Deus. E eu fico pensando na nossa cidade. E fico pensando nas lutas que nós temos, as tuas e as minhas, com tanta guerra que tem espiritual nesta cidade. E nós ainda não vencemos as nossas. E como é que será que seria se Deus, se nós nos juntássemos em torno de uma só missão, de uma só palavra, de uma só fidelidade, assim como Noé, e começássemos a batalhar em oração a favor da nossa cidade? Que cidade seria essa daqui 5 anos? Que cidade seria essa ao final do ano? Que lugar seria esse para os nossos filhos? Filhos para quem você está deixando? Filhos para quem? Eu quero só ler um texto ainda. Pais que estão aqui, versículo 29. E chamou o seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Quando Noé nasceu, o pai de Noé fez uma oração, e nesta oração dá um destino para aquele filho. Mal sabia ele que ele morreria e não veria, mas continuaria crendo que o filho consolaria aquele povo, ou seria consolo, o que não foi recebido. Neste versículo, Lameque diz: Este nos consolará acerca das nossas obras. Aquilo que os ancestrais de Noé vinham fazendo apontava para um caminho. Só que chegou a um ponto que o povo se perdeu. E Deus pega e salva Noé, sua esposa, seus filhos e suas esposas, a esposa dos seus filhos. E aqui ele diz claramente qual era o propósito da vida, a bênção sobre Noé. O significado do nome de Noé é descanso, alento, conforto. Assim, quando Noé nasceu. E o que me chama a atenção é o significado do nome de Lameque. Tem uma tradução que diz que Lameque quer dizer homem forte.
Mas pode ser as duas coisas perfeitamente, porque elas são passíveis, elas não se contrapõem. A outra diz: homem abaixo, que vive abaixo, que mora abaixo, ou pobre. E aí eu fico olhando para os nossos dias. Os nossos dias que buscamos ter, que buscamos riqueza, que buscamos castar com aquilo que não é pão, com aquilo que não é leite, que queremos o melhor desta terra para vivermos nessa terra. Nós não vamos viver nessa terra. Jesus vai voltar e nós vamos embora. Nós não vamos voltar. Nós não vamos viver aqui. Este lugar não é meu. Eu não quero morar nesse lugar. Eu quero morar no céu com o Senhor. A melhor herança que eu posso deixar para as minhas filhas é um legado de crer e confiar em Deus, de ser íntima do Senhor, de saber que Deus as ama e que vai levá-las para o lugar que Ele quiser, quando Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Elas não receberão herança nesta terra. A herança delas é o céu. E eu quero te dizer a você que é apegado, aferrado aos bens materiais, comece a soltar. Porque se você não começa a soltar, Deus vai começar a tirar, e a hora que Ele tira com amor. Mas você sente a dor. Vamos nos desprender, amados. Vamos nos desprender. Vamos nos desprender. Vamos ser mais do céu do que da terra. Vamos buscar mais do céu do que as coisas da terra. Você não precisa, a palavra de Deus diz claramente que acomodai-vos ao que tendes. Não ambicioneis as coisas altas. Se você tem um chamado para as coisas altas, certamente é para servir ao Senhor. É para investir na obra missionária do Senhor. É para ganhar vidas para Jesus. Não é para deitar em berço esplêndido e viver nessa terra como se nessa terra fosse viver 1000 anos. Não vamos viver aqui. Não vamos. Teu endereço não é São Bento. Teu endereço é o céu. O teu endereço é o céu. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Ele está voltando. Ele está às portas. Amém? Eu quero te desafiar, você que está aqui pela primeira vez e que talvez a segunda ou terceira, mas não entregou a sua vida para Jesus. Hoje é o dia. Eu não quero só que você acenda a seta do seu carro. Eu quero que você saia para fora e levante a mão para o céu. Porque Deus vai pegar na tua mão, irmão. Deus vai agarrar na tua mão. Saia do teu carro nessa hora e aceite, entrega a tua vida para Jesus. Ele te ama e quer te levar para o céu. A vida que você está vivendo não é boa. Ele tem uma melhor para você. Ele tem uma melhor para você. Ele te ama, Ele quer te dar o melhor. E você está agarradinho com essa coisinha de vida que você tem. Essa coisinha de vida está te levando para o buraco, você sabe disso. Para de se distrair. Você que está em casa, a mesma coisa. Você parou, a confusão parou porque você parou para assistir o culto. A hora que desligar, terminar o culto, a confusão vai voltar de novo. É assim a sua vida, tem sido anos assim. Para, se entrega para Jesus. Para de fazer apelos superficiais. E entrega a sua vida para Ele, porque Ele sabe o que fazer com a sua vida. Ele sabe, eu não sei, mas Ele sabe. Eu posso dar uma forcinha, uma mãozinha, mas o que eu faço é muito menor do que o que Ele faz. Ele vai revolucionar a sua vida, seu casamento, a sua família, seu trabalho, seu emprego, seu negócio, porque Ele é especialista em pegar nada e transformar no tudo. Aleluia. Nesse momento, eu quero fazer a oração final. Você deve estar lutando assim, eu não vou sair do carro. Beleza. Eu saí do mundo. Amém?
Deus, em nome de Jesus, nós temos muitas pessoas aqui hoje, nessa noite, e também que nos ouvem pela internet, Senhor, que são pessoas preciosíssimas, amadas, queridas. São pessoas, Pai amado, que já lutaram tanto, já fizeram tanto, já se desgastaram tanto, já erraram tanto, já tropeçaram tanto. Ou talvez não, só estão vazias de si mesmo. Só não sabe o que fazer com o seu coração. Só não sabe o que fazer com esse vazio do seu coração. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, Pai, conduz essa vida até a Ti, Senhor, por favor. Os que estão aqui, os que estão em casa, em nome do Senhor Jesus, Pai, liberta essas vidas. Pai, revela-te a eles, Pai amado, nessa libertação, nessa cura. Dá experiências fenomenais com eles agora, Senhor. Deixa eles sentir a Tua presença, que o que eles estão fazendo, essa entrega, não é superficial, é real. O Senhor é real. Senhor, manifesta ali neles, meu Pai, em nome de Jesus. Eu te peço, por favor, Deus, em nome de Jesus. Senhor, dá-nos, Senhor, essa cidade para Ti. Dá-nos os doentes, os enfermos, os cansados, os oprimidos, os quebrados, machucados, falidos. Dá-nos os piores dessa cidade, Senhor, porque faremos deles, no Senhor, um exército, para ganhar muitas outras cidades para Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos, meu Pai, nós não temos medo. Nós não temos medo da batalha, porque o Senhor é o Senhor dos exércitos. É o Senhor quem vai à frente de nós. É o Senhor quem vai na direção. É o Senhor quem conduz as nossas vidas. É o Senhor nossa proteção, amparo e cuidado. É o Senhor, Pai. É o Senhor. Levanta, Pai amado, aquele que está acamado agora, em nome de Jesus. Levanta, toca nele, Senhor. Toca, Senhor Jesus. Toca, Pai, em todas aquelas pessoas que eu tenho visitado nessa cidade. Eu coloco eles diante do Senhor. Todas as casas, todas as famílias, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Eu te peço, ó Deus, cuida da nossa cidade. Cuida do nosso povo, cuida da nossa gente, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Deus abençoe. Ô, amados, então vamos lá. Nós vamos fazer a oração final. Se você quiser conversar conosco, se você quiser conversar com o pastor, segunda-feira, a secretaria da igreja, das 13h30 às 17h30, tá? Amém? Se você precisar de ajuda, fale. Tá lá o telefone lá na tela, os horários, né? Lá na parede. Se você conhece alguém em casa, então, por favor, frequente, vá algum em casa, fale com alguém, se informe, faça parte dessa grande família. Eu tenho certeza que Deus vai te honrar. Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos os nossos irmãos que vieram e agora precisam da proteção do Senhor, o amparo e o cuidado do Senhor para levá-los de volta até os seus lares. Dê uma semana espetacular no Senhor e também, Senhor Deus, continua falando com eles em Cristo Jesus. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo se faça conosco todos os dias, numa boa semana, diante da Tua presença, Senhor. Amém. Deus abençoe, amados. Beijão para vocês.